Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito sério que vocês me pediram bastante para comentar lá no Instagram. Vim conversar com vocês um pouquinho sobre a minha opinião em relação aos mais médicos. Mês passado, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou que não ia mais renovar o contrato com Cuba em relação ao programa Mais Médicos. E isso gerou bastante comentário, bastante confusão e algumas pessoas mandaram mensagem lá no meu Instagram pedindo para eu comentar sobre o assunto. Para falar bem a verdade, eu queria deixar para falar sobre isso quando eu tivesse mais propriedade sobre o assunto, por isso que eu tô gravando o vídeo e publicando ele só agora, porque na época que esse assunto saiu eu estava terminando o meu semestre da faculdade, não estava com tempo para pesquisar, para ler, eu estava focada ali em conseguir estudar para minhas provas e conseguir terminar o ano bem. De um tempo para cá eu consegui fazer algumas pesquisas, eu participei de algumas reuniões que tiveram lá na faculdade mesmo sobre esse assunto, então eu sinto que eu posso compartilhar um pouquinho da minha visão com vocês, mas da minha visão ainda enquanto estudante de medicina, enquanto cidadã e não tanto quanto profissional de medicina, né? Afinal de contas, eu ainda não atuei, não trabalhei e não conheço nenhum médico cubano, então eu consigo dar a minha visão enquanto uma pessoa leiga, mas que está inserida no contexto das faculdades de medicina. Eu fiz algumas anotações, então eu vou ler para vocês aqui. O programa Mais Médicos ele foi criado como um programa de caráter emergencial. Não foi criado para os cubanos, ele foi criado para a população brasileira, para os médicos brasileiros. Então, a prioridade para a seleção e ocupação das vagas sempre foi, desde o surgimento do programa lá em 2013, para médicos brasileiros. O principal objetivo desse programa era justamente levar médicos para outras localidades, né, conseguir deslocar os médicos dos centros urbanos mais para o interior do país. Quem tinha prioridade para a seleção e ocupação dessas vagas eram médicos brasileiros. Em segundo lugar, médicos com diploma revalidado, médicos brasileiros formados no exterior com diploma revalidado aqui no Brasil e, por último, médicos estrangeiros com habilitação para o exercício da medicina no exterior. E aí, portanto, sem a necessidade e exigência do revalida. Os cubanos vieram, então, para preencher as vagas que não foram preenchidas pelos brasileiros, né? Nem os brasileiros formados aqui no Brasil, nem os brasileiros revalidados. Acontece que sobrava muita vaga, e o Brasil fez mesmo um convênio com Cuba, porque Cuba é um dos principais países especializados em mandar missões para outros países, né? Tanto quando teve o surto de ebola lá na África em 2014, Cuba foi o principal país que enviou médicos para cuidar da população que estava nesse surto de ebola. No começo do programa, então, quando a grande parte dos cubanos vieram, eram 8.500 cubanos. Com o tempo, esse número foi diminuindo e eles estavam presentes em mais de 2.800 cidades no Brasil. Eu participei de uma reunião lá na minha faculdade com o ex-secretário da Saúde, então ele trouxe alguns slides com algumas informações muito pertinentes que eu anotei e aí eu queria compartilhar com vocês. É que 84% dos cubanos que estavam aqui no Brasil, eles tinham mais de 16 anos de experiência em medicina, então não eram pessoas recém-formadas nem leigas no assunto. Todos eles, 100% dos cubanos, tinham especialidade em medicina da família e comunidade. Eles recebiam o salário mensal deles, eles ficavam com 30% e 70% de fato ia para o governo de Cuba. Isso foi muito questionado, né? Além do salário, eles tinham também alguns auxílios, auxílio moradia, auxílio alimentação. Um dos dados que foi dito pra gente nessa reunião também foi sobre o paradoxo cubano, que é um país pobre, porém com maior expectativa de vida no mundo. Ao todo, eles já realizaram mais de 600 mil missões em diversos países. E aí eu cheguei em algumas constatações pessoais, tá? Então, por favor, não me julguem, não me critiquem, nem me xinguem nos comentários, porque isso é uma opinião pessoal, vocês pediram para eu comentar, então eu tô só compartilhando. Ao meu ver, de uma pessoa que está distante da atuação médica e não teve contato com um profissional cubano, e tive contato apenas com professores meus da faculdade que supervisionam cubanos, né? O programa foi bastante importante para contribuir com melhorias na atenção primária da saúde e também para atender populações vulneráveis. Hoje em dia eu vejo que medicina ela é também um instrumento político, né? Ela não é só uma profissão, uma rotulação, um desejo pessoal. Para mim, medicina é um instrumento político. E a partir do momento que a gente se posiciona em relação ao mais médicos, como a favor ou contra, você está tomando um posicionamento político em relação a isso.
O fato é que existem muitas coisas na medicina, no Sistema Único de Saúde, que as pessoas leigas não têm noção e não sabem. Por exemplo, a maioria das pessoas não sabem o que é atenção primária da saúde, o que é medicina de família e comunidade. E isso também não é tão discutido dentro das faculdades de medicina, né? A atenção primária da saúde fala bastante sobre prevenção de saúde, é o médico do postinho que está em contato diretamente com a população, que pensa não só na doença, mas também na saúde como forma de prevenir saúde, pensa em planejamento de políticas públicas de saúde, campanhas de vacinação. A maioria dos médicos que se formam aqui no Brasil não saem com vontade, com desejo de trabalhar na atenção primária, né? A maioria das pessoas saem com desejo de subespecializar e de fazer uma residência numa determinada especialidade e aí se subespecializar. Acaba que a gente também não recebe tanto incentivo durante a faculdade para se formar como médico generalista, para trabalhar na atenção primária. E isso acaba deixando a população muito desassistida. Essa falta de incentivo por parte das faculdades, ela incide diretamente na população que vai ser assistida ou não. Tem médicos que recém-formados que vão trabalhar no postinho, que vão trabalhar na atenção primária, mas estão ali por um curto período de tempo só para fazer uma graninha, recém-formado, depois vai fazer residência, não consegue criar o vínculo com aquela população, não consegue, ou quando está quase criando o vínculo com a população, tem que sair e acaba deixando a população desassistida, enfim. Também não tô aqui para criticar a escolha individual de ninguém, tá, gente? Eu tô só pensando, não fiz roteiro para esse vídeo, só fiz as anotações em relação ao programa Mais Médicos, mas estou falando o que vem na minha cabeça, que é o que eu acredito de fato. A gente precisava mesmo de mais incentivo para atenção primária, para as pessoas irem para esses lugares onde existe população desassistida, porque medicina não é só uma forma de você trabalhar, ter a sua profissão e ganhar seu dinheiro. Você tem que prestar serviço para uma determinada população. As pessoas precisam disso, o SUS precisa de médicos, o SUS precisa de profissionais, não só de médicos, mas de profissionais que queiram trabalhar dentro do sistema para fazer o sistema funcionar. E foi justamente essa falta de interesse dos médicos e essas vagas que sobram nos famosos rincões, né, que é onde a população mais necessita de assistência, que fez com que os cubanos viessem para cá e preenchessem a maioria das vagas. Aí eu sei que você vai falar para mim, mas tem muito médico cubano ruim. Sim, como tem muito médico brasileiro que é ruim também e também tá aí trabalhando. Então, acho que existem os dois lados da moeda. Existe médico cubano ruim, existe médico brasileiro ruim, médico cubano bom e médico brasileiro bom. Assim como eu ouvi muitos relatos também de médicos cubanos muito bons, que prestavam realmente assistência à população, que pensavam em política pública de saúde, que ia fazer campanha de hipertensão e calçava o tênis, vestia a roupa e ia fazer caminhada junto com a população que é assistida por um postinho determinado. Eu acho que a gente não deve ir para os extremos, né? Julgar os médicos cubanos como os piores, como vilões, nem também julgá-los como heróis, né? O programa Mais Médicos é um programa de caráter emergencial e a gente sabe que muita coisa aqui no Brasil é feita de forma paliativa, então não há de fato mudanças estruturais por conta de toda a política, da forma como a política brasileira é institucionada, e acaba que no final das contas a população que mais precisa é a população que continua sofrendo. O que eu espero de tudo isso, de fato, é que os médicos brasileiros tenham consciência sobre a real necessidade também da população brasileira e que existam médicos que se disponham a ir para esses lugares, o governo ofereça de fato condições para esses médicos brasileiros irem. Não adianta também mandar o médico trabalhar nesses lugares distantes e não dar para ele o mínimo de qualidade de vida e de trabalho, né? Porque tem muitos lugares desses que falta suprimento, que são essenciais para a atuação médica. Eu espero que as faculdades possam, de fato, incentivar mais os profissionais a irem para esses lugares, debater mais sobre atenção primária, debater mais sobre saúde da família, sobre a importância da gente estar junto com a comunidade. Óbvio que não é 100% dos médicos que tem que ir para a atenção primária, que tem que ir para a medicina da família. Acho que tem que ter uma distribuição mais ampla mesmo. E acho que a gente precisa também tirar um pouco a ideia de que o médico que trabalha no postinho é um médico fracassado. Eu ouvi isso dentro da minha faculdade, de um profissional X, que eu não vou entrar em detalhes,
mas que desmereceu mesmo a atuação do médico de postinho, como se fosse demérito, sendo que na verdade não é. É só mais uma escolha profissional, como tantas outras. O médico do postinho, ele também tem que ser bem qualificado, ele tem que ser bem treinado, ele tem que estudar, ele tem que se atualizar. Eu digo hoje em dia que eu quero ser médica de postinho e eu falo isso com muito orgulho, porque isso me traz uma satisfação pessoal e profissional muito grande. Acho que esse vídeo acabou ficando um pouco confuso, acabei falando várias coisas, vários conceitos, não sei se vocês vão me entender direitinho. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo pra mim, talvez eu grave outro vídeo se for necessário para esclarecer qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham ficado também, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra me ajudar. Se você não gostou, não fica com raiva de mim, tá bom? A gente só tem opiniões diferentes, acho que faz parte da vida a gente conseguir dialogar e conversar sobre pontos de vista diferentes. Se você discorda, escreve aqui pra mim embaixo também o que você acha de tudo isso, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal pra ver mais vídeos, ativa a notificação. Me segue lá no Instagram que eu conto bastante também sobre o meu dia a dia, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!